Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, dou por aberta esta sessão extraordinária. Peço ao secretário que proceda a chamada para a presença, anotando no livro os presentes e ausentes. Amarílio Domingues Ferreira. Presente. Antônio Marques Valone. Antônio Villani. Aparecido Silva Menezes. Boaventura Aparecido de Melo. Carlos Pereira Mendonça, presente. Emerson da Cruz Souza. Flávia Garuti Muniz. Wilson Alves da Silva. Peço a leitura do Salmo Bíblico pelo vereador Carlos Pereira Mendonça. O juiz supremo. Deus assistiu sempre no conselho dos deuses, no meio deles julga os mesmos deuses. Até quando julgareis injustamente e tereis respeito às faces dos pecadores? Fazei justiça ao necessitado e ao órfão. Atendei à razão do humilde e do pobre. Tirai o pobre e livrai o desvalido da mão do pecador. Não souberam nem entenderam. Andam em trevas. Serão abalados todos os fundamentos da terra. Eu disse, sois deuses, e todos filhos do excelso. Mas vós, como homens, morrereis, e caireis como um dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, porque tu herdarás em todas as gentes. Palavras do Senhor. Senhor presidente, fugindo um pouco do protocolo e considerando que essa sessão é a primeira depois da tragédia que vitimou os atletas do Chapecoense, né, e os demais tripulantes, eu gostaria de sugerir aqui 1 minuto de silêncio por nós parlamentares, em homenagem às vítimas. Bom, coloco aí então a decisão aos nobres colegas. Se houver concordância, pararemos aí 1 minuto em memória aos falecidos naquele acidente, então. Concordamos? Então, 1 minuto de silêncio. Obrigado. Esclareço aos senhores que esta sessão extraordinária fora convocada para apreciação dos projetos de lei número 034, 035, 036, 037, 038/2016, de autoria do Poder Executivo, e projeto de lei número 039/2016, de autoria da mesa diretora, em primeira discussão e votação. Peço a leitura do ofício número 445/2016, de autoria do Poder Executivo, encaminhando o projeto de lei número 034/2016.
Ofício número 445/2016. Pedrinhas Paulista, 10 de novembro de 2016. Assunto: encaminha projeto de lei número 034/2016. Excelentíssimo senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 034/2016, que dispõe sobre a alteração de metas, valores e diretrizes ao PPA 2014-2017, LDO para o exercício de 2016, abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de 2016 e da outras providências. Que ora submetemos à apreciação, aguardando que o faça através do artigo 183, inciso 2, combinado com o artigo 187, parágrafos do regimento interno desta Casa. Por se tratar de extrema urgência, a apreciação do mesmo para a continuidade das atividades e dos serviços públicos, bem como o pagamento do salário dos servidores públicos municipais no mês de dezembro e ainda da parcela final do 13º salário. Sem mais para o presente, esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, subscrevemos-nos e, ao ensejo, reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Ângela Maria Alves de Mira Gianetta, Prefeita Municipal. A Sua Excelência, o senhor Amarílio Domingues Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista. Peço a leitura do projeto de lei número 034/2016 e respectiva justificativa. Senhor presidente, gostaria de pedir a dispensa da leitura do projeto de lei 034 e aproveitando o ensejo também do 035, 036, 037, 038 e 039, tendo em vista que todos os vereadores têm em mãos e que fosse lido só a justificativa. Coloco em discussão o pedido do vereador Emerson da Cruz Souza, solicitando a dispensa da leitura dos projetos de lei número 034, 035, 036, 037, 038 e 039/2016. Ninguém discutindo, coloque em votação. Os favores apresentados e os contrários que se levantem. Aprovado. Sendo dispensada a leitura do projeto de lei número 034/2016, peço a leitura da respectiva justificativa. Justificativa do projeto de lei número 034/2016, de 10/11/2016. Excelentíssimo senhor presidente, nobres edis, vimos a presença de Vossas Excelências apresentar o incluso projeto de lei número 034/2016, que dispõe sobre a alteração de metas, valores e diretrizes a PPA 2014-2017, LDO para o exercício de 2016, abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de 2016 e da outras providências, que ora submetemos à apreciação, aguardando que o faça através do artigo 183, inciso 2, combinado com o artigo 187, parágrafos do regimento interno dessa Casa. O projeto contempla a suplementação de dotação orçamentária na Secretaria Municipal de Saúde, no valor total de R$ 309.650, sendo inicialmente R$ 15.400 para o pagamento de contribuição previdenciária, referente aos salários e ao 13º salário dos servidores públicos municipais. Contempla a suplementação de R$ 3.000 para diárias dos motoristas do setor, para a locomoção de pacientes que fazem tratamentos fora do município, como para as cidades de Jaú e Barretos. R$ 42.000 para material de consumo referente ao recurso federal custeio, para pagamento de material farmacológico, odontológico, hospitalar, combustível e possível manutenção de veículos e materiais de consumos que possam vir a ser utilizados no CIAS e UBS Dr. Primo Rui. R$ 212.000 estimados para pagamentos de serviços de terceiros, de pessoa jurídica, referente a serviços de plantões médicos, médico ginecologista, exames laboratoriais, serviços de ultrassom realizados no IAM, coleta de resíduo hospitalar software, taxa de sem parar dos veículos, locação de impressora, serviços de próteses dentárias, energia elétrica, água e esgoto, internet e telefone, e outros serviços de extrema urgência que possam se tornar necessária a realização dos mesmos,
Por último, contempla a suplementação de dotação orçamentária no valor de R$ 18.650 e R$ 18.900 para pagamento dos salários de dezembro e a segunda parcela do 13º dos servidores da Unidade de Estratégia Saúde da Família e dos agentes comunitários de saúde, respectivamente. Para financiamento das suplementações de dotações orçamentárias, o projeto segue utilizando-se de recursos provenientes de excesso de arrecadação no valor de R$ 309.650, referente à parte da receita auferida na Lei 13.745/2016, Lei 13.754/2016, repatriação, conforme balancete da receita e extrato bancário em anexo. Assim, a aprovação do referido projeto de lei possibilitará a conclusão das atividades das respectivas secretarias, objeto das suplementações alcançadas por este projeto de lei. Ante ao que foi exposto ao projeto de lei em questão, estamos convictos de que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a aprovação do mesmo, por ser medida de inteira justiça. Ângela Maria Alves de Mira Gianeta, prefeita municipal. Peço a leitura do ofício número 446/2016, de autoria do Poder Executivo, encaminhando o projeto de lei número 035/2016. Ofício número 446/2016, Pedrinhas Paulista, 10 de novembro de 2016. Assunto: encaminha projeto de lei número 035/2016. Excelentíssimo senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 035/2016, que dispõe sobre a alteração de metas, valores e diretrizes ao PPA 2014-2017, LDO para o exercício de 2016, abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de 2016 e da outras providências, que ora submetemos à apreciação, aguardando que o faça através do artigo 183, inciso 2, combinado com o artigo 187, parágrafos do regimento interno dessa Casa. Sem mais para o presente, esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, subscrevemos-nos e, ao ensejo, reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Ângela Maria Alves de Mira Gianeta, prefeita municipal. A Sua Excelência, o senhor Amarílio Domingues Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista. Sendo dispensada a leitura do projeto de lei número 035/2016, peço a leitura da respectiva justificativa. Justificativa do projeto de lei número 035/2016, de 10 de 11 de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, nobres edis, vimos a presença de Vossas Excelências apresentar o incluso projeto de lei número 035/2016, que dispõe sobre a alteração de metas, valores e diretrizes a PPA 2014-2017, LDO para exercício de 2016, abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de 2016 e da outras providências, que ora submetemos à apreciação, aguardando que o faça através do artigo 183, inciso 2, combinado com o artigo 187, parágrafos do regimento interno dessa Casa. O projeto contempla a suplementação de dotação orçamentária na Secretaria Municipal de Educação, no valor total de R$ 503.666,62, para pagamento de despesas com salários mensais de novembro e dezembro e parcela final do 13º salário dos funcionários do setor, contribuição previdenciária, auxílio alimentação e também para pagamento de despesas com material de consumo, como material de expediente, combustível, peças para eventual manutenção de veículos e gastos com material e serviços para realização dos eventos de formatura da Escola Municipal de Educação, professor Clóvis Manfio, e EMEIs, conforme planilha auxiliar de composição de gastos em anexo.
Para financiamento do reforço das dotações orçamentárias, o projeto segue utilizando-se de recursos provenientes de excesso de arrecadação, no valor de R$ 60 mil, na conta do Fundeb, devido à retenção do recurso recebido referente à repatriação do governo federal. O restante correrá por conta da anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R$ 443.666,62 da própria Secretaria, sem prejuízo das demais atividades educacionais, como anulação parcial de dotação de construção da creche, tendo em vista que todas as medições realizadas e atestadas pelo FDE foram pagas e será reaberto no exercício seguinte. Nova dotação, uma vez que os recursos ingressarem na conta da municipalidade. E também a anulação de dotação para aquisição de material permanente para a creche, uma vez que o recurso e a aquisição ocorrerão posteriormente à conclusão da obra. Assim, a aprovação do referido projeto de lei se faz necessária para a conclusão das atividades das respectivas secretarias, objeto das suplementações alcançadas por este projeto de lei, e ainda o pagamento tempestivo dos salários dos servidores da referida pasta. Ante ao que foi exposto do projeto de lei em questão, estamos convictos de que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a aprovação do mesmo, por ser medida de inteira justiça. Ângela Maria Alves de Mira Gianeta, prefeita municipal. Peço a leitura do ofício número 447/2016, de autoria do Poder Executivo, encaminhando o projeto de lei número 036/2016. Ofício número 447/2016. Pedrinhas Paulista, 10 de novembro de 2016. Assunto: encaminha projeto de lei número 036/2016. Excelentíssimo senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 036/2016, que dispõe sobre a alteração de metas, valores e diretrizes da PPA 2014-2017, LDO para o exercício de 2016, abertura de crédito adicional especial ao orçamento de 2016 e da outras providências, que ora submetemos à apreciação, aguardando que o faça através do artigo 183, inciso 2, combinado com o artigo 187, parágrafos do regimento interno dessa Casa. Sem mais para o presente, esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, subscrevemos-nos e, ao ensejo, reiteramos o protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Ângela Maria Alves de Mira Gianeta, prefeita municipal. A Sua Excelência, o senhor Amarílio Domingues Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista. Sendo dispensada a leitura do projeto de lei número 036/2016, peço a leitura da respectiva justificativa. Justificativa do projeto de lei número 036/2016, de 10 de 11 de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, nobres edis, vimos a presença de Vossas Excelências apresentar o incluso projeto de lei número 036/2016, que dispõe sobre a alteração de metas, valores de diretrizes da PPA 2014-2017, LDO para o exercício de 2016, abertura de crédito adicional especial ao orçamento 2016 e da outras providências, que ora submetemos à apreciação, aguardando que o faça através do artigo 183, inciso 2, combinado com o artigo 187, parágrafos do regimento interno dessa Casa. O projeto contempla a criação de dotação orçamentária na Secretaria Municipal de Obras, Serviços, Agricultura e Meio Ambiente, no valor total de R$ 140 mil, destinados à execução de pavimentação asfáltica no conjunto habitacional Pedrinhas Paulista D, sendo R$ 110 mil estimados para a contratação de empresa para a realização da referida pavimentação asfáltica e R$ 30 mil para a realização direta de toda a terraplenagem do local, incluindo gastos com locação de máquinas que a municipalidade não dispor e combustíveis e eventuais peças e pneus para utilização nos maquinários próprios da Prefeitura. Vale ressaltar que ficou estipulado na alienação dos terrenos objeto do conjunto habitacional Pedrinhas Paulista D,
que o município de Pedrinhas Paulista teria o prazo de 1 ano para a conclusão total do empreendimento, considerando que já foram implantada a rede de distribuição de água, rede de esgotamento sanitário, galerias de águas pluviais, iniciada a implantação de guias e sarjetas no local e concluída a implantação da rede de energia elétrica e iluminação pública, onde há uma sequência de obras que uma depende da outra, considerando o fim do prazo final de conclusão da etapa, considerando a necessidade da execução da pavimentação asfáltica, a fim de proteger os investimentos de implantação de guias e sarjetas, conforme justificativa do arquiteto municipal em anexo, considerando ainda que o convênio com a Secretaria da Casa Civil para execução da obra não foi assinado e não tem previsão para assinatura, e considerando, por fim, a disponibilidade financeira dos recursos das referidas alienações, voltados à execução do conjunto habitacional Pedrinhas Paulista D, o projeto busca autorização legislativa para a realização dessa importante obra, tendo em vista que diversos dos compradores dos referidos terrenos aguardam a conclusão da obra para iniciarem a execução de suas construções. Ante ao que foi exposto ao projeto de lei em questão, estamos convictos de que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a aprovação do mesmo, por ser medida de inteira justiça. Ângela Maria Alves de Mira Janeta, prefeita municipal. Peço a leitura do ofício número 448/2016, de autoria do Poder Executivo, encaminhando ao projeto de lei número 037/2016. Ofício número 448/2016. Pedrinhas Paulista, 10 de novembro de 2016. Assunto: encaminha projeto de lei número 037/2016. Excelentíssimo senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei 037/2016, que dispõe sobre a alteração de metas, valores e diretrizes ao PPA 2014-2017, LDO para o exercício de 2016, abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de 2016 e da outras providências, que ora submetemos à apreciação, aguardando que o faça através do artigo 183, inciso 2, combinado com o artigo 187, parágrafos do regimento interno dessa Casa. Sem mais para o presente, esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, subscrevemos-nos e, ao ensejo, reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Ângela Maria Alves de Mira Gianeta, prefeita municipal. A Sua Excelência, o senhor Amarildo Domingos Ferreira, presidente da Câmara Municipal Pedrinhas Paulista. Sendo dispensada a leitura do projeto de lei número 037/2016, peço a leitura da respectiva justificativa. Justificativa do projeto de lei número 037/2016, de 10/11/2016. Excelentíssimo senhor presidente, nobres edis, vimos a presença de Vossas Excelências apresentar o incluso projeto de lei número 037/2016, que dispõe sobre a alteração de metas, valores e diretrizes ao PPA 2014-2017, LDO para o exercício de 2016, abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de 2016 e da outras providências, que ora submetemos à apreciação, aguardando que o faça através do artigo 183, inciso 2, combinado com o artigo 187, parágrafos do regimento interno dessa Casa. O projeto contempla a suplementação de dotação orçamentária na Secretaria Municipal de Obras, no valor total de R$ 20.883,41, referente à contrapartida obrigatória final a ser depositada em conta específica da Caixa Econômica Federal, para a deliberação do recurso federal e, posteriormente, pagamento à empresa executora da referida obra. Vale ressaltar que o referido valor já havia sido estimado em projeto anterior. No entanto, os gastos de finalização necessitaram do emprego de recursos próprios para a correta adequação e finalização da obra, no tocante à parte dos serviços executados diretamente pela municipalidade. Assim, a aprovação do presente projeto se faz necessária
para a realização do depósito final na contrapartida municipal dentro da vigência do convênio, uma vez que o referido prazo encerra-se em 5 de dezembro de 2016, prazo máximo para a quitação ao fornecedor. Para financiamento da suplementação das dotações orçamentárias, o projeto segue utilizando-se de recursos provenientes da anulação parcial de dotações orçamentárias, sem quaisquer prejuízo das demais atividades e serviços da dotação ora anulada. Ante ao que foi exposto ao projeto de lei em questão, estamos convictos de que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a aprovação do mesmo, por ser medida de inteira justiça. Ângela Maria Alves de Mira Gianeta, prefeita municipal. Peço a leitura do ofício número 449/2016, de autoria do Poder Executivo, encaminhando o projeto de lei número 038/2016. Ofício número 449/2016. Pedrinhas Paulista, 10 de novembro de 2016. Assunto: encaminha projeto de lei número 038/2016. Excelentíssimo senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 038/2016, que dispõe sobre alteração de metas, valores e diretrizes ao PPA 2014-2017, LDO para o exercício de 2016, abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de 2016 e da outras providências, que ora submetemos à apreciação, aguardando que o faça através do artigo 183, inciso 2, combinado com o artigo 187, parágrafos do regimento interno dessa Casa. Sem mais para o presente, esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, subscrevemos-nos e, ao ensejo, reiteramos protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Ângela Maria Alves de Mira Gianeta, prefeita municipal. A Sua Excelência, o senhor Amarildo Domingos Ferreira, presidente da Câmara Municipal, Pedrinhas Paulista. Sendo dispensada a leitura do projeto de lei número 038/2016, peço a leitura da respectiva justificativa. Justificativa do projeto de lei número 038/2016, de 10 de 11 de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, nobres edis, vimos a presença de Vossas Excelências apresentar o incluso projeto de lei número 038/2016, que dispõe sobre a alteração de metas, valores e diretrizes ao PPA 2014-2017, LDO para o exercício de 2016, abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de 2016 e da outras providências, que ora submetemos à apreciação, aguardando que o faça através do artigo 183, inciso 2, combinado com o artigo 187, parágrafos do regimento interno dessa Casa. O projeto contempla inicialmente a suplementação de dotação orçamentária na Secretaria Municipal de Governo e Planejamento, no valor total de R$ 19.305,37, para pagamento das despesas com folha de pagamento e rescisões de servidores, e as devidas obrigações patronais. Na sequência, contempla a Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos com valor de R$ 10.244,82 para cobrir despesas com folha de pagamento e rescisão do servidor da pasta. Em seguida, contempla a Secretaria Municipal de Administração e Finanças com valor total de R$ 45.304,85, necessários para pagar despesas com obrigações patronais e auxílio à alimentação dos servidores, além de custear também despesas de caráter essencial pagos mensalmente aos fornecedores dos serviços prestados. Contempla também a Secretaria Municipal de Assistência Social no valor de R$ 18.080,82, atendendo a solicitação da mesma, para cobrir despesas com obrigações patronais, materiais de consumo e aquisição de cestas básicas, fraldas e leite para atender aos munícipes mais carentes. Em seguida, a Secretaria Municipal de Obras contempla a suplementação no valor total de R$ 164.994,08
para despesas com folha de pagamento e rescisões de servidores da pasta, além de materiais de consumos para manutenção dos serviços públicos, dos bens e frota do município. Por fim, os encargos gerais do município no valor total de R$ 1.964,82, necessários para complementar o pagamento dos aposentados do extinto Fundo de Previdência. Assim, a aprovação do referido projeto de lei possibilitará a conclusão das atividades das respectivas secretarias, objeto das suplementações alcançadas por este projeto de lei. Para financiamento da suplementação das dotações orçamentárias, o projeto segue utilizando-se de recursos provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias das próprias secretarias, sem quaisquer prejuízo das demais atividades e serviços. Ante o que foi exposto ao projeto de lei em questão, estamos convictos de que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a aprovação do mesmo, por ser medida de inteira justiça. Ângela Maria Alves de Mira Gianeta, Prefeita Municipal. Peço a leitura do ofício especial número 002/2016, de autoria da mesa diretora, encaminhando ao projeto de lei número 039/2016. Ofício especial número 002/2016. Pedrinhas Paulista, 28 de novembro de 2016. Assunto: encaminha projeto de lei número 039/2016. Ilustríssimos senhores vereadores, vimos a presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 039/2016, que dispõe em sua ementa, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento do Poder Legislativo do exercício de 2016, alteração de metas, valores e diretrizes ao PPA 2014-2017, LDO para o exercício de 2016 e da outras providências, que ora submetemos à apreciação, aguardando que o faça através do artigo 183, inciso 2, combinando com o artigo 187, parágrafos do regimento interno dessa Casa. Sem mais para o presente, esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, subscrevemos-nos e, ao ensejo, reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Amarílio Domingos Ferreira, presidente, Emerson da Cruz Souza, vice-presidente, Carlos Pereira Mendonça, primeiro secretário, e Wilson Alves da Silva, segundo secretário. Sendo dispensada a leitura do projeto de lei número 039/2016, peço a leitura da respectiva justificativa. Justificativa do projeto de lei número 039/2016, de 28 de novembro de 2016. Ilustríssimos senhores vereadores, vimos a presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 039/2016, que dispõe em sua ementa, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento do Poder Legislativo do exercício de 2016, alteração de metas, valores e diretrizes ao PPA 2014-2017, LDO para o exercício de 2016 e da outras providências, que, ora, submetemos à apreciação, aguardando que o faça através do artigo 183, inciso 2, combinando com o artigo 187, parágrafos do regimento interno dessa Casa. O projeto contempla a suplementação de dotação orçamentária no valor de R$ 5.000, visando despesas de custeio, água, energia e pequenos serviços do Legislativo Municipal até o encerramento do exercício. O projeto, apresentado nos termos do inciso 5 do artigo 27 da Lei Orgânica Municipal, segue utilizando-se de recurso de anulação parcial de dotações orçamentárias do próprio orçamento do Poder Legislativo Municipal. Ante o que foi exposto no projeto de lei em questão, estamos convictos de que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a aprovação do mesmo, por ser medida de inteira justiça. Atenciosamente, Amarílio Domingos Ferreira, presidente, Emerson da Cruz Souza, vice-presidente, Carlos Pereira Mendonça, primeiro secretário, e Wilson Alves da Silva, segundo secretário. Peço a leitura do parecer número 043/2016, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação,
e do parecer número 046/2016, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, ao projeto de lei número 034/2016. Parecer número 043/2016, de 30 de novembro de 2016. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 5, do Regimento Interno desta Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 034/2016, de 10 de novembro de 2016, o qual dispõe sobre a alteração de metas, valores e diretrizes da PPA 2014-2017, LDO para o exercício de 2016, abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de 2016 e da outras providências. Conclusão do relator. Após análise do citado projeto, opinamos por parecer favorável, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para a devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 30 de novembro de 2016. Carlos Pereira Mendonça, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Antônio Marques Valone, presidente; Boaventura Aparecido de Melo, vice-presidente; Carlos Pereira Mendonça, relator. Parecer número 046/2016, de 30 de novembro de 2016. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Igreja Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 034/2016, de 10 de novembro de 2016, o qual dispõe sobre a alteração de metas, valores e diretrizes da PPA 2014-2017, LDO para o exercício de 2016, abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de 2016 e da outras providências. Conclusão do relator. Após análise do citado projeto, opinamos por parecer favorável, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 30 de novembro de 2016. Boaventura Aparecido de Melo, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Emerson da Cruz Souza, presidente; Antônio Villani, vice-presidente; Boaventura Aparecido de Melo, o relator. Peço a leitura do parecer número 044/2016, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e do parecer número 047/2016, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, ao projeto de lei número 035/2016. Parecer número 044/2016, de 30 de novembro de 2016. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Igreja Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 035/2016, de 10 de novembro de 2016, o qual dispõe sobre a alteração de metas, valores e diretrizes da PPA 2014-2017, LDO para o exercício de 2016, abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de 2016 e da outras providências. Conclusão do relator. Após análise do projeto de lei em questão, opinamos pelo parecer favorável, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para a devida deliberação, com a seguinte emenda modificativa. 1. O quadro do artigo 4º, a linha B, passa a ter a seguinte redação: no local onde se cita a creche, o código 69 3190 1600, outras despesas variáveis, pessoa civil, R$10.000. Sala das Comissões, 30 de novembro de 2016. Carlos Pereira Mendonça, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte:
Votaram a favor: Antônio Marcos Valone, presidente. Boaventura Aparecido de Melo, vice-presidente. Carlos Pereira Mendonça, o relator. Parecer número 047/2016, de 30 de novembro de 2016. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Igreja Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 035/2016, de 10 de novembro de 2016, o qual dispõe sobre a alteração de metas, valores e diretrizes da PPA 2014-2017, LDO para o exercício de 2016, abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de 2016 e da outras providências. Conclusão do relator. Após análise do citado projeto da emenda apresentada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, opinamos por parecer favorável, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 30 de novembro de 2016. Boaventura Aparecido de Melo, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Emerson da Cruz Souza, presidente. Antônio Villani, vice-presidente. Boaventura Aparecido de Melo, relator. Peço a leitura do parecer número 046/2016, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e do parecer número 048/2016, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, ao projeto de lei número 036/2016. Parecer no 046/2016, de 30 de novembro de 2016. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Igreja Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 036/2016, de 10 de novembro de 2016, o qual dispõe sobre a alteração de metas, valores e diretrizes da PPA 2014-2017, LDO para o exercício de 2016, abertura de crédito adicional especial ao orçamento de 2016 e da outras providências. Conclusão do relator. Após análise do projeto de lei em questão, opinamos pelo parecer favorável, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para devida deliberação com as seguintes emendas. Modificativa. 1. O artigo 3º passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Programa do Exercício 2016, Lei Municipal 1082/2015, de 15 de dezembro de 2015, crédito adicional especial, nos termos do inciso 2 do artigo 41 da Lei Federal número 4.320/64, no valor de R$ 140 mil, para a criação das seguintes dotações orçamentárias. 2. O quadro do artigo 4º, a linha B, passa a ter a seguinte redação. Anulação de dotações orçamentárias. Poder Executivo, Secretaria Municipal de Educação, Manutenção de Educação Básica, Mobiliários e Equipamentos para creche, equipamentos e material permanente, 30 mil. Total da anulação, 30 mil reais. Sala das Comissões, 30 de novembro de 2016. De acordo, Carlos Pereira Mendonça, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Antônio Marcos Valone, presidente. Boaventura Aparecido de Melo, vice-presidente. Carlos Pereira Mendonça, o relator. Parecer número 048/2016, de 30 de novembro de 2016. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Exposição da matéria. Conforme o disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Igreja Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 036/2016, de 10 de novembro de 2016, o qual dispõe sobre a alteração de metas, valores e diretrizes ao PPA 2014-2017,
LDO para o exercício 2016, abertura de crédito adicional especial ao orçamento de 2016 e da outras providências. Conclusão do relator. Após análise do citado projeto e das emendas apresentadas pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, opinamos por parecer favorável, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 30 de novembro de 2016. Boaventura Aparecido de Melo, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Emerson da Cruz Souza, presidente; Antônio Villani, vice-presidente; Boaventura Aparecido de Melo, relator. Peço a leitura do parecer número 042/2016, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e do parecer número 045/2016, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, ao projeto de lei número 037/2016. Parecer número 042/2016, 24 de novembro de 2016. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno dessa Igreja Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 037/2016, de 10 de novembro de 2016, o qual dispõe sobre a alteração de metas, valores e diretrizes da PPA 2014-2017, LDO para o exercício de 2016, abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de 2016 e da outras providências. Conclusão do relator. Após análise do citado projeto, opinamos por parecer favorável, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para a devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 24 de novembro de 2016. Carlos Pereira Mendonça, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, essa comissão decide o seguinte: votaram a favor Antônio Marcos Valone, presidente; Boaventura Aparecido de Melo, vice-presidente; Carlos Pereira Mendonça, relator. Parecer número 045/2016, 28 de novembro de 2016. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Igreja Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 037/2016, de 10 de novembro de 2016, o qual dispõe sobre a alteração de metas, valores e diretrizes ao PPA 2014-2017, LDO para o exercício de 2016, abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de 2016 e da outras providências. Conclusão do relator. Após análise do projeto de lei em questão, opinamos pelo parecer favorável, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para devida deliberação, com as seguintes emendas. Modificativa. 1. O quadro do artigo 4º passa a ter a seguinte redação: anulação de dotações orçamentárias. 2. Poder Executivo. Secretaria Municipal de Educação. Manutenção da Educação Básica. Mobiliários e equipamentos para creche. Equipamentos e material permanente, R$ 20.883,41. Total da anulação, R$ 20.883,41. Sala das Comissões, 28 de novembro de 2016. Boaventura Aparecido de Melo, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Emerson da Cruz Souza, presidente; Antônio Villani, vice-presidente; Boaventura Aparecido de Melo, relator. Peço a leitura do parecer número 045/2016, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e do parecer número 049/2016, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, ao projeto de lei número 038/2016. Parecer número 045/2016, 30 de novembro de 2016. Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Igreja Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 038/2016, de 10 de novembro de 2016, o qual dispõe sobre a alteração de metas, valores e diretrizes da PPA 2014-2017, LDO para o exercício de 2016, abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de 2016 e da outras providências. Conclusão do relator. Após análise do projeto de lei em questão, opinamos pelo parecer favorável, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para devida deliberação com a seguinte emenda modificativa. O artigo 4º passa a ter a seguinte redação. No item 2, Poder Executivo, na divisão de obras, onde se encontra execução de recapeamento asfáltico, leia-se, implantação de guias, sarjetas e galerias de águas pluviais. No Código 15.451.0010.1.003, passa a ser o 15.451.0010.1.107. Em seguida, obras e instalações, no Código 44.490.51.00, onde constava 194, consta 17.44. Em manutenção de divisão de obras, logradouros, praças e bosques, o item 33.90.14.00, onde constava 38, passa a ser 199. E no item 44.90.52.00, onde constava 17.42, passa a ser 17, considera-se 17,43, equipamentos e material permanente, no valor de R$ 3.500. No item Poder Executivo, Código 33904600, auxílio alimentação, no valor de R$ 2.000, considera-se o Código 255 no lugar do Código 253. Sala das Comissões, 30 de novembro de 2016, Carlos Pereira Mendonça, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Antônio Marcos Valone, presidente, Boaventura Aparecido de Melo, vice-presidente, e Carlos Pereira Mendonça, relator. Parecer número 049/2016, Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Igreja Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 038/2016, de 10 de novembro de 2016, o qual dispõe sobre a alteração de metas, valores e diretrizes ao PPA 2014-2017, LDO para o exercício de 2016, abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de 2016 e da outras providências. Conclusão do relator. Após análise do citado projeto e das emendas apresentadas pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, opinamos por parecer favorável, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para a devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 30 de novembro de 2016. Boaventura Aparecido de Melo, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Emerson da Cruz Souza, presidente, Antônio Villani, vice-presidente, Boaventura Aparecido de Melo, relator.
Peço a leitura do parecer número 047/2016, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e do parecer número 050/2016, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, ao projeto de lei número 039/2016. Parecer número 047/2016, de 30 de novembro de 2016. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Igreja Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 039/2016, de 28 de novembro de 2016, o qual dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento do Poder Legislativo do exercício de 2016, alterações de metas, valores e diretrizes da PPA 2014-2017, LDO para o exercício de 2016 e da outras providências. Conclusão do relator. Após análise do projeto de lei em questão, opinamos pelo parecer favorável, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para devida deliberação com a seguinte emenda. 1. Modificativa. O quadro do artigo 2º passa a ter a seguinte redação. Poder Legislativo. Anulações. Poder Legislativo. Câmara Municipal. Manutenção de atividades da Câmara Municipal. Diárias, pessoal civil, 5.000. Total da anulação, R$5.000. Sala das Comissões, 30 de novembro de 2016. Carlos Pereira Mendonça, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte. Votaram a favor Antônio Marcos Valone, presidente. Boaventura Aparecido de Melo, vice-presidente. Carlos Pereira Mendonça, relator. Parecer número 050/2016, de 30 de novembro de 2016. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Igreja Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 039/2016, de 10 de novembro de 2016, o qual dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento do Poder Legislativo do exercício de 2016, alteração de metas, valores e diretrizes da PPA 2014-2017, LDO para o exercício de 2016 e da outras providências. Conclusão do relator. Após análise do citado projeto e da emenda apresentada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, opinamos por parecer favorável, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 30 de novembro de 2016. Boaventura Aparecido de Melo, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte. Votaram a favor Emerson da Cruz Souza, presidente. Antônio Villani, vice-presidente. Boaventura Aparecido de Melo, relator. Coloco em discussão o parecer número 043/2016, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ao projeto de lei número 034/2016. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis apresentados e os contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos a favor e nenhum contrário. Coloco em discussão o parecer número 046/2016, da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, ao projeto de lei número 034/2016. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis apresentados e os contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos a favor e nenhum contrário. Coloco em discussão o parecer número 044/2016, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ao projeto de lei número 035/2016. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis apresentados e os contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos a favor e nenhum contrário.
Coloco em discussão o parecer número 047/2016 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade ao projeto de lei número 035/2016. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos a favor e nenhum contrário. Coloco em discussão o parecer número 046/2016 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei número 036/2016. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos a favor e nenhum contrário. Coloco em discussão o parecer número 048/2016 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade ao projeto de lei número 036/2016. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos a favor e nenhum contrário. Coloco em discussão o parecer número 042/2016 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei número 037/2016. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos a favor e nenhum contrário. Coloco em discussão o parecer número 045/2016 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade ao projeto de lei número 037/2016. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por 8 votos a favor e nenhum contrário. Coloco em discussão o parecer número 045/2016 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei número 038/2016. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos a favor e nenhum contrário. Coloco em discussão o parecer número 049/2016 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade ao projeto de lei número 038/2016. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado por 8 votos a favor e nenhum contrário. Coloco em discussão o parecer número 047/2016 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei número 039/2016. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado por 8 votos a favor e nenhum contrário. Coloco em discussão o parecer número 050/2016 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade ao projeto de lei número 039/2016. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos a favor e nenhum contrário. Esclareço que os projetos de lei 034, 035, 036, 037, 038 e 039/2016 serão discutidos e votados de acordo com o artigo 53, parágrafo 1º, inciso 13, artigo 233, parágrafo 1º, a linha C, parágrafo 2º, e artigo 245, inciso 2, parágrafo 2º e 3º, inciso 2 do Regimento Interno, combinado com o artigo 43, parágrafo 2º, inciso 7 da Lei Orgânica do Município. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 034/2016. Ninguém discutindo, coloca em votação. Peço ao secretário a chamada para votação. Amarílio Domingues Ferreira. Sim. Antônio Marques Valone. Antônio Villani. Aparecido Silva Menezes. Boaventura Aparecido de Melo. Carlos Pereira Mendonça, sim. Emerson da Cruz Souza. Flávia Garuti Muniz. Wilson Alves da Silva. Aprovado por unanimidade. Coloca em primeira discussão o projeto de lei número 035/2016, com correção.
Ninguém discutindo, coloque em primeira votação. Peço ao secretário a chamada para a votação. Amarílio Domingues Ferreira. Sim. Antônio Marques Valone. Antônio Villani. Aparecido Silva Menezes. Boaventura Aparecido de Melo. Carlos Pereira Mendonça. Sim. Emerson da Cruz Souza. Flávia Garuti Muniz. Wilson Alves da Silva. Aprovado por unanimidade. Coloque em primeira discussão o projeto de lei número 036/2016, com correção. Eu gostaria só de fazer mais explicações sobre esse projeto aqui. Eu vou até falar sentado. Que é sobre essa pavimentação asfáltica lá do loteamento, do conjunto Pedrinhas Paulista D. Recapitulando, né, desde o início daquelas obras ali, foi até solicitado informações a respeito desse projeto aqui, em que veio as informações, que eu possa aqui até, no caso, já passar a todos os vereadores que tenham conhecimento, que o valor recebido daqueles proprietários que compraram os terrenos, até no dia 29 de novembro, né, quando chegou essa informação na Câmara, já havia recebido deles um valor de R$ 613.421. E ainda tenho algumas parcelas de alguns que ainda que está devendo, né, que acho que foi parcelado. Então tem mais R$ 7.067 a receber. Então vai dar em torno de recebimento deles em torno de uns R$ 620 mil. Foi também esclarecido que na conta bancária, nesse dia 29 de novembro também, estava com R$ 275.215. Então, já foi gasto aí um bom valor aí naquelas infraestruturas de base, né, que foi a água, esgoto, galerias pluviais, a energia. E agora esse projeto aqui é referente ao recapeamento. Então, os projetos de lei que nós já aprovamos, né, que passou aqui nesta casa, já foi 2 projetos, e com esse um aqui de 140 mil já é o terceiro, e que estamos, no caso, autorizando a Prefeitura a gastar R$ 648 mil. Então, daí dá para ver a diferença do valor que nós já aprovamos com o valor a ser arrecadado dos proprietários dos terrenos. Tem uma diferencinha aí de torno de uns 28 a 30 mil reais. É claro que aqui, acho que não está contabilizado algum ganho de aplicações financeiras desse valor que muitas vezes que está aplicado lá na Prefeitura. Então, eu só queria evidenciar aqui que eu acho que, muito embora a Prefeitura já está, digamos, colocando dinheiro do próprio bolso, né, nesta obra, que é insignificante até, em torno de 28, 30 mil reais, mas já é um recurso próprio, digamos, que a Prefeitura está investindo ali. E agora, contávamos aí com verbas de deputados, né? Infelizmente, parece que agora, dependendo dessa situação, não sei se vai ser repassada isso aí, se vai ter... Mas esperamos que essa dotação agora dê realmente para que conclua essas obras de infraestrutura, né? Que, como diz aqui na própria justificativa, que tem muitos proprietários que, digamos, já estão querendo iniciar as suas obras ali, mas eu vejo aqui, assim, a grosso modo, que esse valor de 140 mil reais, ele vai ser pouco para fazer uma pavimentação ali, porque no projeto original, quando lá do início, um projeto prévio que foi dado, estava em torno de 168 mil, 170 mil. Agora aqui já está com 30 mil a menos, né? Então, não sei se a metragem que foi avaliada lá atrás se diz, né, ser a mesma metragem que está nesse projeto aqui. Mas somos favoráveis, vamos aguardar aí que a administração realmente conclua e dê andamento naquelas obras ali que é necessário. E é só isso, meu muito obrigado.
Ninguém mais discutindo? Peço ao secretário a chamada para a votação. Amalírio Domingos Ferreira. Sim. Antônio Marques Valone. Antônio Villani. Aparecido Silva Menezes. Boaventura Aparecido de Melo. Carlos Pereira Mendonça. Sim. Emerson da Cruz Souza. Flávia Garuti Muniz. E Wilson Alves da Silva. Aprovado por 8 votos a favor e nenhum contrário. Coloca em primeira discussão o projeto de lei número 037/2016, com correção. Eu gostaria também de fazer um breve esclarecimento sobre essa construção dessa piscina coberta, que é uma obra que todos nós, vereadores, aqui sabemos que ela teve início lá em 2012. Teve o início, né, foi feito alguns empenhos de valores que autorizados já no próprio orçamento, que foi solicitado através de projetos. Aí, 2013, 2014, não se gastou nada, não foi empenhado nada. Aí começou a se empenhar novamente, agora em 2015 e 2016. O montante que nós aprovamos, contando já com esse valor aqui, desse projeto aqui, de 20.833,41, vai chegar num valor de 311.321, o gasto, que pode se chegar nesse valor até o final, essa construção dessa piscina. Desse valor aí, 122.852, não, 122.855 são recursos federais. Isso que no início estava previsto que seria só 117, redondo, 117 mil redondo. Mas que talvez pelo tempo que se foi passando, acho que houve ali uma pequena correção em torno de R$5.000, que o governo repassou isso aí para a prefeitura. Então, o recurso do governo federal foi esse aí, 122.855. E que no início, a contrapartida da prefeitura seria em torno de R$118.752, R$118.752. Hoje, se for aplicar tudo que já está aprovado através de projeto aí, o valor da prefeitura vai pular para R$188.466. Então, foi gasto um pouco mais do que foi o previsto no inicial, em torno de uns R$70 mil a mais, que a prefeitura tirou de recurso dela e investiu nessa obra. E está aí finalizando, acho que se conclui agora, né? Porque esse valor de 28 mil aqui, no projeto anterior, já foi solicitado que seria para pagar o empreiteiro, mas por outros fatos, outros motivos, utilizou-se esse dinheiro para se pagar outras despesas que também tinha ocorrido na obra, e agora vem esse projeto aqui, na própria justificativa já está esclarecendo, né, que eles utilizaram aquilo lá para outras despesas que tinham feito, e que agora eles estavam precisando disso aqui para realmente pagar o empreiteiro. Então, que seja então agora finalizado e que conclua-se essa obra aí, que acho que vai ficar aí para o patrimônio do nosso município, né, é uma obra importante, que eu acho que até a gente fica preocupado pelo alto valor, né, que a prefeitura, do recurso próprio, ela investiu, né? Mas, dentro dessas possibilidades aí, a gente só tem aqui a aprovar esse projeto e que se faça o término dessa obra o mais rápido possível. E é só isso, meu muito obrigado. Ninguém discutindo, coloca em primeira votação. Peço ao secretário a chamar para a votação. Amalírio Domingos Ferreira. Sim. Antônio Marques Valone. Antônio Villani. Aparecido Silva Menezes. Boaventura Aparecido de Melo. Carlos Pereira Mendonça. Sim. Emerson da Cruz Souza.
Flávia Garuti Muniz e Wilson Alves da Silva. Aprovado por unanimidade. Coloca em primeira discussão o projeto de lei número 038, /2016, com correção. Ninguém discutindo, coloque em primeira votação. Peço ao secretário a chamada para votação. Amarílio Domingos Ferreira. Sim. Antônio Marcos Valone. Antônio Villani. Aparecido Silva Menezes. Boaventura Aparecido de Melo. Carlos Pereira Mendonça. Sim. Emerson da Cruz Souza. Flávia Garuti Muniz. E Wilson Alves da Silva. Aprovado por unanimidade. Coloque em primeira discussão o projeto de lei número 039/2016, com correção. Ninguém discutindo, coloque em primeira votação. Peço ao secretário a chamada para votação. Amarílio Domingos Ferreira. Sim. Antônio Marcos Valone. Antônio Villani. Aparecido Silva Menezes. Boaventura Aparecido de Melo. Carlos Pereira Mendonça. Sim. Emerson da Cruz Souza. Flávia Garuti Muniz. Wilson Alves da Silva. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar na presente sessão, que consta da ordem do dia, a dou por encerrada.